Está no ar o Espaço Unisanta. Fique com a gente. Adrenalina às alturas. Vamos começar hoje a exibir uma série de reportagens sobre esportes radicais. E ainda tem as dicas para você navegar na internet. E agora você confere a segunda parte da entrevista que fizemos com Maria Cláudia Kuller, do Projeto Albatroz. É muito legal trabalhar com essa faixa etária porque eles são muito receptivos, né? A criançada, quando vê a gente chegando na escola com aquele monte de jogo, brincadeira, coisa para montar, desenho para colorir, palestra, eles ficam enlouquecidos, né? A gente leva o painel grande, que tem exatamente o tamanho do albatroz, a envergadura do albatroz, né? De 3,5 metros, e tem uma fita métrica ali mostrando 3,5 metros. Então a criançada coloca o braço, nossa tia, olha como ele é grande, olha quantos de mim precisa para cobrir o albatroz. Então, assim, eles se sensibilizam, porque a gente apresenta uma série de fatores, não só da captura incidental do pescador, do albatroz na pescaria, mas do cuidado que o casal tem com o filhote, né? Então, o macho e a fêmea, os dois cuidam do filhotinho. E aí, quando a gente fala do plástico, né? Porque hoje o lixo marinho é um problema muito sério. Quem coloca esse elemento lá somos nós, seres humanos, com nossos hábitos de consumo, com a nossa falta de cuidado, quando a gente acondiciona o lixo, etc. Então, assim, eu acho que é um movimento em que eles têm que se perceber, eles têm que se fazer parte desse ambiente. E eles só vão fazer parte desse ambiente se eles vivenciarem isso. Então, essa possibilidade das crianças terem diferentes olhares aí, com projetos diferentes na escola é muito legal. E acho que é isso mesmo, de apresentar propostas, né, deixar eles vivenciarem isso, para que eles, com certeza, eu tenho certeza que essas 4.000 crianças que passaram pelas nossas atividades, elas vão ter um olhar diferente quando elas forem a uma praia e elas olharem uma garrafa de plástico na beira do mar, né? Quando elas olharem na televisão, virem que as tartarugas chegam aqui no Aquário de Santos sufocadas de saco plástico, elas têm que começar a perceber, fazer esse link, que o plástico que está ali, que chegou na tartaruga, não é uma coisa mágica do espaço. Ela foi levada para uma atitude individual de cada um de nós, né? E a criançada, ela é muito legal porque ela é multiplicadora, né? Porque ela leva essa coisa para casa. Pai não pode fazer isso. Mãe não leva sacola de plástico do supermercado, né? Então ela acaba multiplicando aquela mensagem que a gente quer dar. Morrem por ano, só na costa do Brasil, 10.000 albatrozes. Só no nosso litoral, né? Sem contar outros ambientes, aí, outros países, né? Nosso número aqui está sendo revisto agora, está numa outra fase de estudo aí, mas é um número muito alto. É claro que os pescadores são parceiros, né? Eles são parceiros super importantes, a gente tem uma relação muito forte, né, com os armadores, né, com os mestres de pesca, com os pescadores. Mas existem várias condições também no mar que muitas vezes impedem do pescador colocar os apetrechos para evitar a captura do albatroz, né? Então, assim, não são só os barcos de pesca brasileiros que capturam albatroz aqui no Brasil, né? Outras frotas pesqueiras também vêm aqui na nossa costa e capturam. Muitas vezes a gente nem fica sabendo, né? Então, assim, é um trabalho de muito médio e longo prazo, né? Existe essa parceria, existe esse compromisso, né? Existe hoje uma instrução normativa que obriga os barcos de pesca desse tipo de pescaria específica a usarem, né, o Toryline, que é essa fitinha colorida para colocar atrás do barco, para evitar a captura, colocar o deslocamento do peso para afundar mais rápido o anzol. Existe tudo isso, essas medidas existem. Agora elas têm que ser de fato implementadas. E para você implementar, né, você tem que ir lá, ver se está, se não foi, né? E isso não é papel do projeto. O projeto não é fiscalizador. Hoje o Projeto Albatroz faz parte de um grupo maior, né, que chama Grupo Biomar, Rede Biomar, que é um grupo dos projetos financiados pela Petrobras Ambiental, que é o Projeto Tamar, Baleia Jubarte, Golfinho Rotador, Coral Vivo, e o Projeto Albatroz acabou de entrar, é o caçulinha aí desse grupo. Então, também ter uma linguagem um pouco única para falar da biodiversidade marinha dentro de todos esses projetos que têm esse patrocínio Petrobras Ambiental. Como ONG, né, precisa ter o aporte de recursos para poder funcionar, né? Sem recurso, né, a gente não consegue contratar pessoas para executar trabalho, a gente não consegue elaborar esse material maravilhoso, tudo isso. E a gente fica, assim, realmente muito
mobilizado, né, de chegar aqui nas empresas da região e pedir apoio, né, porque é um projeto da região. A gente está numa região que é o maior porto da América Latina. Então a gente tem empresas aqui muito grandes, né, empresas muito significativas. Então, assim, o nosso movimento hoje é, de fato, sensibilizar os empresários da região para que eles apoiem, suportem o projeto que, logicamente, vai ter uma visibilidade maior, inclusive, para a sua empresa. Porque à medida que você está ligado a uma ONG, fazendo um trabalho bacana, né, de educação, de comunicação, trabalho técnico, de conservação, a sua empresa, a sua marca também vai estar ligada a uma coisa bacana, né? E sem esse tipo de suporte, a gente, de fato, não consegue dar continuidade, né, a esse trabalho. Então, o Albatroz sempre foi um trabalho muito técnico, até porque não tinha recurso para colocar na área da comunicação, na área da educação. Agora que a gente, assim, já está na segunda marcha aí, a gente quer engatar a quinta e continuar de vento em popa. Todos os meios de comunicação, eles são muito importantes para isso, né? Então, todos os canais de televisão, todos os jornais impressos, escritos, revistas, tudo isso é muito importante. Então, passar informações em todos os Facebook da vida, as mídias sociais, tudo isso é muito importante. Então, passar informação, né, mostrando mesmo o que acontece, quais são os danos, os impactos, a gente já sabe, né? Mudanças climáticas estão aí, né? Os mares cada vez mais sujos e poluídos, né? O recurso pesqueiro ameaçado, né? Daqui a pouco a gente vai estar comendo plástico através do pescado, porque o pescado come plástico e a gente come plástico também. Então, acho que à medida que a gente começar, de fato, a encarar que esses problemas já não são mais ficção, eles são verdadeiros, eu acho que tem que começar a buscar atitude. O esporte surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos. Virou febre no Rio de Janeiro em 2010. Para se arriscar, é preciso ter coragem, mas os adeptos garantem que a sensação é indescritível. 2 pontos fixos, uma fita esticada e uma pessoa se equilibrando em cima dela. Quem nunca se deparou com essa cena na praia? Trata-se de um esporte chamado slackline, que com o tempo ganhou derivações. Uma delas é o highline. Traduzindo ao pé da letra, highline significa linha alta e geralmente é praticada a uma altura superior a 5 metros. Para praticar são necessários vários equipamentos de segurança e só deve ser feito por pessoas experientes e conhecedoras das técnicas de montagem dessa modalidade. Os equipamentos que eu uso já são bem fortes, que são de escalada. Então, eles resistem bastante o peso, até mais pesados. Então, é tranquilo. Só se você fazer a amarração, a ancoragem tudo certinho, vai dar tudo certo. Agora, se você fazer alguma coisa errada, aí já viu, né? Diferente do slackline, que pode ser praticado em parques e praças, o highline precisa de grandes alturas. Isso faz com que a adrenalina do esporte comece antes mesmo de se equilibrar nas fitas. Uma sensação muito louca, porque você tá ali, você vê aquela altura, você vê aquela paisagem, sabe? No começo você fica com a perna bamba, etc, com medo, né, de cair, porque, é alto. Mas depois que você tá ali na fita, você se sente voando, naquela, sabe, uma sensação muito boa, muito, sem o que dizer, é muito boa. Hoje o Rio de Janeiro é referência no highline no país. A praia de Joatinga, além de ser um ótimo local para surf, possui também um dos mais longos highlines do Brasil. A travessia tem 40 metros de comprimento. O recorde percorrido em um highline até hoje é de 110 metros. E até sexta-feira você vai conhecer outros esportes radicais como o highline. O repórter universitário Murilo César foi conhecer também o skimboard e o longboard.
Não perca! Quem sabe você não resolve se aventurar também. Para promover mudanças no mundo, às vezes basta se envolver. O site Change.org é a maior plataforma de petições do mundo, incentivando pessoas em todos os lugares a conquistarem transformações. O site foi criado em 2010 e já alcança 35 milhões de usuários em 196 países. Todos os dias, as pessoas usam o site para transformar as suas comunidades nos níveis local, nacional ou global. Seja alguém lutando pelo direito dos índios, proteger os animais, pela igualdade e menos preconceito e até para casos de saúde pública. O caso mais recente no Brasil foi a petição bem-sucedida que pediu reformas nas estações ferroviárias de Porto Alegre e motivou o início de um contrato de manutenção predial de todas as estações. Você mesmo pode criar um abaixo-assinado. É simples. Clique no botão Iniciar um abaixo-assinado e preencha as perguntas requisitadas. Acesse change.org se você também quer mudar o mundo ou o lugar em que vive. Acabou por hoje, mas não perca a edição de amanhã. Estaremos de volta nesse mesmo horário.